Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que todos nós tenhamos assim um bom dia na graça, porque Deus nos permite, com a sua graça infalível, que nós emplaquemos mais um dia em nossa vida, em nosso calendário, e principalmente esse dia que é o dia dedicado ao Senhor. Aliás, todos os dias é um dia do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. É uma frase bíblica onde Deus nos presenteia com o dom da vida. E dando continuidade a cada dia, cada folhinha de cada dia que se arranca do calendário, estamos avançando a passos rápidos, já quase no final. Nós já estamos no segundo meados do mês de setembro, do mês bíblico, onde já falamos muito, embora quase nada, porque para falar da Bíblia seria um assunto muito extenso, é um assunto recheado, é um assunto complexo às vezes simples, mas é um assunto que merece esmiuçar, meditar, refletir, conhecer, saber, para não ter nenhuma ignorância a respeito da fé, porque a nossa fé brota exatamente dali. Primeiramente, Deus nos dá o dom, mas ela é fortalecida e alimentada na palavra. Ela é alimentada, ela é fortalecida na palavra que a Bíblia é ao alcance de todos nós. Na medida que vamos lendo e crendo nas palavras de Deus através dos profetas e na plenitude dos tempos, na boca do próprio Jesus, que a sua ressurreição é o ápice da graça de Deus, do milagre de Deus, exatamente para que nós nele acreditássemos definitivamente. Então Deus tudo fez e tudo faz para que creiamos. Tudo Ele faz e fez e continuará fazendo para que nossa fé seja literalmente graduada, aumentada a cada dia. E exatamente nos milagres, exatamente naquilo que percebemos que é impossível ao homem criar, realizar, como o movimento rotativo da Terra, como o sol que nunca se acaba, apaga e que nunca esfria, um calor intenso, repetidamente, tantos bilhões e bilhões de anos, não sabemos nem quando ele começou a existir, e no entanto ele nem se torna mais forte seu calor, nem diminui sua temperatura. É a Terra na sua inclinação e na sua forma arredondada é que leva os lugares a serem mais quentes, exatamente por estar bem evidente diante deste astro, né, dessa estrela de quinta grandeza, e aquelas outras regiões onde não recebe a luz direta do Sol. Mas, na realidade, olhar as estrelas, olhar a imensidão do universo, estudar sobre os astros, astrologia, olhar e saber de quantos e quantos sistemas solares podemos ter, planetas infinitos, e onde nós moramos é um planeta que difere completamente dos outros, porque possuímos todos os elementos necessários e salutar a nossa vida, para ter vida e vida em abundância, além da vida humana, da vida que existe no vegetal, a vida que existe no mineral, a vida que existe em tudo aquilo que é verdadeiramente vida no planeta,
e é aqui que nós moramos, é aqui que Deus instituiu e constituiu para nós. Tudo isso nos faz crer exatamente que Deus, atrás dos bastidores de todo este milagre que se repete a cada dia, no novo dia, que Ele está atuante, sempre atuante, assim como Jesus disse: eu trabalho e meu Pai também trabalha. E toda a natureza Ele coloca também a serviço do homem. E hoje, meditando sobre, dentro da palavra de Deus, como é meu hábito e costume, eu me lembrei de Gênesis, do capítulo 24, do capítulo 23, onde nós vemos a história de Abraão. Abraão que gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. E é muito interessante o que aconteceu, porque Abraão tinha um servo chamado Eliezer, e era um servo fiel e amigo. E quando Isaac nasceu, aquele servo fiel chamado Eliezer passou a dedicar literalmente sua vida, o seu tempo àquela criança, porque ele cuidava da criança também, ele tinha um acesso à criança e a conhecia, passou a conhecê-la e conviver com Isaac dia e noite. Isaac cresceu na presença de Eliezer. E os dois se tornaram grandes amigos, cresceram juntos. Quando Isaac chegou, estava aproximando já no tempo de casar para gerar filhos, como era costume, naquela região, costume, era cultura. Abraão então chama Eliezer e diz para ele: olha, eu quero que você vá até as terras da minha parentela e ali você escolha uma mulher à altura de Isaac. Eu quero que você escolha uma esposa para ele. E não tem ninguém melhor do que você para fazer isso, porque você o conhece muito bem. E então Eliezer parte para a terra distante, onde ele vai ao encontro da família, da família parentesca de Abraão, Isaac, para ali escolher para o seu amo uma noiva, uma esposa, uma futura mãe de seus filhos. E ele chegando ali levou uma carta endereçada aos parentes, escrita por Abraão, e solicitando aquilo que ele desejava e pedia em função do filho. E naquele tempo eram os parentes que se casavam. E a partir daquele momento, Eliezer, o servo, foi hospedou-se naquela casa. E ele ficou com os olhos atentos para ver qual daquelas moças que existia dentro daquela família, que seria do agrado de Isaac. E ele encontrou Rebeca. E ele achou ela linda. E começaram a entabular uma conversa onde Eliezer descrevia com precisão cirúrgica tudo aquilo que era o seu amo, Isaac. E na medida que ele falava de Isaac, falando todo o perfil, a verdade, caráter, Rebeca se encantava e foi se apaixonando com aquela figura que ela ainda não conhecia, mas que era descrita com aquela precisão cirúrgica, e ela, crendo nas palavras daquele amo, ela foi se apaixonando, e aí ele foi até o pai dela e a pediu a mão dela para se casar com
Isaac, porque ele tinha essa carta, ele tinha essa autoridade, essa licença, esse aval. O pai consentiu e Rebeca, juntando seu enxoval, pegando suas escravas, partiram. E quando foram chegando nas terras de Abraão, Rebeca avistou ao longe, no meio dos camponeses, dos empregados das terras de Abraão, um rapaz, e o coração dela bateu forte, acelerado, e ela disse dentro de si mesma: é ele o meu noivo. A descrição foi tão perfeita por Eliezer que ela tinha certeza de que aquele que ela olhava, que o coração bateu mais rápido, o coração dela não se enganou. Se apaixonaram mutuamente, rapidamente, e foram felizes. E Rebeca foi introduzida no quarto nupcial, onde era da sua mãe Sarai. E foram felizes. Foram felizes para sempre. Diante dessa história bíblica, dessa história verídica, há uma pergunta e há um ensinamento profundo. Assim como Eliezer, servo de Abraão, encantou Rebeca com seu amo, com a descrição feita, com tudo aquilo que ele foi descrevendo, decorando, embelezando, é preciso que nós encantemos as pessoas com a nossa igreja. E é preciso que a gente apresente a igreja de tal maneira como nós, que já amamos a igreja e não conseguimos viver sem ela, sabendo que ela já é a noiva de Jesus, que ela é a menina dos olhos de Jesus, e dentro dela existe o tesouro, que é a mesa da palavra e a mesa eucarística, e tudo isso é tirado da Bíblia, tudo aquilo que faz parte da história de Jesus, tudo que faz parte do sacramento, tudo que faz parte de tudo aquilo que diz respeito ao tempo vivido por Jesus, adquirido por Jesus e deixado, inaugurado como legado para toda a eternidade, é bíblico, está dentro da Bíblia. Então é preciso levar as pessoas com o nosso testemunho, com o nosso jeito de ser, cristificados pela Eucaristia, pela palavra, pelo amor a esta igreja que nós sabemos que é a triagem que nos leva para o céu, é o caminho que nos leva para o céu. É uma mãe redentora que nos dá banho de perdão, que nos faz asepsia na alma, que nos alimenta com alimento sagrado viático, a Eucaristia, e assim por diante. E assim por diante, ela é a igreja militante que milita, e nós militamos com ela quando a amamos, para adquirirmos e para que sejamos transportados para a igreja triunfante, que isto é o céu. Estar junto de Deus, junto da palavra. Por isso, meu irmão, minha irmã, ninguém ama aquilo que não conhece. Para conhecermos, é preciso lermos, é preciso meditarmos. Segundo os estudiosos de literatura, é preciso ler um livro umas 20 vezes para que a gente o decore. A Bíblia, muitas vezes, a gente sabe tantos versículos de cor, exatamente porque nós a lemos muito. Mas às vezes fixamos em alguns pontos dela e esquecemos os outros. E a riqueza dela, a beleza dela está de capa contra capa, está de ase. E às vezes nós somos inclinados a estar mais no Novo do que no Velho, ou mais no Velho do que no Novo Testamento, às vezes estar mais no Salmo do que em outros livros, e com isso nós perdemos, porque ela é toda costurada sequencialmente, tem
é de uma metodologia perfeita e é de uma simplicidade muito grande. E existe os estudos bíblicos, existem os cursos de teologia para leigos, existem as homilias e as catequeses para adulto, existem as missas onde aprendemos, os grupos de oração onde os pregadores nos falam. E assim nessa convivência e nessa frequência que temos, aonde cheira Deus, aonde os rastros e as digitais de Deus se encontram, nós vamos ganhando uma familiaridade com ela tal que somos capazes de encantar aquele, o mais ignorante de todos os homens, no que diz respeito, no quesito a respeito da igreja, no quesito da igreja. Por isso, meu irmão, é preciso encantar, é preciso tornar apaixonados as pessoas através da nossa linguagem, através da nossa vivência e da nossa experiência. Levá-las a se encantar com essa igreja que Jesus deixou para nós. Levar as pessoas a se encantarem com aquele que a instituiu e a obteve e inaugurou na cruz quando transpassado pela lança. É preciso nos apaixonar, mesmo sabendo que ela é constituída de pecadores e santos. Assim como todo ser humano, enquanto na carne, é pecador. Mas quando o padre sobe ao altar para a celebração, ali não há pecado. E se você não tivesse dignidade para ser o ministro extraordinário da palavra ou da Eucaristia, ou para ser um sacerdote, porque muitos se escondem e dizem eu não sou digno, o Papa tem que descer da cátedra, o bispo tem que lançar fora o cajado de pastor e o padre tem que descer do altar, porque todos nós somos pecadores. E exatamente nessa igreja, navegando no mar do amor de Deus, é que vamos purificando pelo vento do Espírito. E quando chegamos à outra margem, quando nós chegamos no porto seguro, que é a eternidade, no fim dessa viagem, ali estaremos seguros, purificados, santificados por aquele que emana luz sobre nós, o Deus da luz. Que tenhamos coragem, que tenhamos verdadeiramente a ousadia de sermos divulgadores da verdade, de entusiasmados leitores bíblicos, estudiosos bíblicos e vivenciadores bíblicos. A Bíblia te aguarda. Abre-a com toda coragem, entusiasmo, de coração aberto e deglute-a, rumina-a, engula e traduza em uma conversão agradável aos olhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.